Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, também nossos colegas concurseiros aí poder localizar os vídeos com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para nossa terceira aula sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Como eu tenho dito nas duas primeiras aulas aí, perdão, a Base Nacional Comum Curricular, ela é hoje a espinha dorsal da nossa educação, é o tema mais importante da nossa educação hoje, tá? Aqui no ano de 2020, foi homologado agora em 2017, então ela tem se tornado aí o maior tema, o tema mais importante, a espinha dorsal da nossa educação, tá? E eu trabalhei nas duas primeiras aulas, e na segunda aula, inclusive, eu falei sobre as 10 competências gerais da BNCC, que é a alma, é o foco principal da BNCC, são essas 10 competências gerais. Então acredito que vocês já acompanharam aí as duas primeiras aulas. Se não acompanharam, tem que assistir as duas primeiras aulas, pessoal, para poder pegar o estudo desde o início. E vamos dar sequência agora na terceira aula aqui, que fala sobre os marcos legais que embasam a BNCC. Então a BNCC, ela tem como base aí marcos legais, e é isso que nós vamos estar vendo agora. Vamos lá para a nossa Constituição. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, ao determinar que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, assim, pessoal, a Constituição Federal, ela coloca lá que a educação ela é um direito de todos, e ela é um dever de quem? Do Estado, Estado no sentido de governo, e família, tá? Ele é um dever deles garantir esse acesso e permanência da criança na escola, é um direito da criança, de toda criança e jovem aí. E ela será promovida, a educação, pessoal, será promovida com a incentivação e a colaboração da sociedade. Por quê, pessoal? A escola, uma vez que ela está diretamente ligada ao convívio social, à realidade da comunidade local a qual ela está inserida, a sociedade tem que estar envolvida na escola também. Porque dessa forma, pessoal, nós temos aí o centro da educação, que é o educando, nós teremos o centro da educação privilegiado, nós teremos ali uma boa formação, um bom aprendizado, estaremos formando ele como um bom cidadão e preparando ele aí, pessoal, para o exercício da cidadania e também a sua qualificação para o trabalho, tá? Então precisa ter a colaboração da sociedade, tá? É isso que nós buscamos na educação hoje, uma formação plena, uma formação integral, uma formação completa, tá? Não simplesmente ensinar matemática, português, história, nada disso. Nós temos que ensinar ele a prepará-lo para se tornar um cidadão, tá? Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no artigo 210, já reconhece a necessidade que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum a respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, assim, pessoal, para atender esse tipo de finalidade, pessoal, já vem aí muitos anos os governos, né, as diretrizes preocupados aí com uma educação, uma base nacional comum. Por quê, pessoal? Tinha muita segregação na educação, muita fragmentação da educação, né? As regiões do Brasil, cada um trabalhando de um jeito, ali ninguém fala a mesma língua, aí uma família muda de um estado para outro, muda de uma cidade para outra, sai de uma região, vai para outra, completamente extrema, chega lá, a criança ela não consegue acompanhar a escola, porque são realidades completamente diferentes. Então, desde aí de 2010, eu estou viajando aqui. Então, desde muito tempo, pessoal, já vem aí se pensando numa base nacional comum, ou seja, garantir ali o mínimo que cada etapa e cada modalidade da educação ela tem que atingir. Desse modo, nós vamos uniformizar mais ou menos o nível de aprendizado, ou seja, se uma família mudar de uma região para outra, de um estado para outro, de uma cidade para outra, a criança não vai sentir tanta diferença assim. Sente um pouquinho por causa do calendário local, né, com as suas peculiaridades, sua cultura, seus feriados, suas festas tradicionais. Então, assim, a criança sente um pouquinho, mas vai sentir bem menos, porque tem uma base nacional comum ali regendo. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no inciso 4º do seu artigo 9, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios, competências diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar uma formação básica comum. Então, em primeiro lugar, pessoal, a União, né, que é o governo federal, precisa estabelecer o quê? Um regime de colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios. Por quê? Se cada um fizer o que quer, pessoal, vai virar uma bagunça. Então precisa o quê? Uniformizar.
Mais ou menos acontece assim. Claro que pode ter uma divergência ou outra, mas normalmente vai acontecer assim. O município, ele vai cuidar da educação infantil e o fundamental, os anos iniciais, até o 5º ano. O Estado vai cuidar do fundamental do 1º ano até o 9º ano e o médio, né? E a União, ela vai cuidar de cursos técnicos e também de ensino superior. Tá? Pode acontecer a União ter uma escola primária, ter uma escola infantil, uma escola de fundamental dos anos iniciais. Pode ter. O Estado pode ter uma universidade estadual? Pode. O município pode ter uma universidade municipal? Pode. O município pode atender ensino médio? Pode. Pode tudo, mas a questão é, olha só, qual que é a função do município, né, em regime de colaboração? É cuidar do quê? Educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. Quando ela atender toda essa demanda e tiver verba, tiver estrutura, tiver condições de manter, por exemplo, um Fundamental 2, pode agregar se quiser. Não é obrigado também. Olha, conseguiu cumprir o infantil, o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Quer agregar o ensino médio? Tem estrutura? Tem verba? Tem isso? Tem aquilo? Pode. Olha, conseguiu atender todas essas demandas. Quer fazer uma universidade municipal, pública? Pode, mas o município tem que ter rios de dinheiro, tem que ter, como que eu posso dar um exemplo aqui? Tem que ter um cassino lá gerando muito dinheiro no município para ele conseguir atender todo esse tipo de coisa. Poder pode, mas a questão é, tem uma sequência hierárquica, no caso do município, no caso do Estado a mesma coisa, no caso da União a mesma coisa. Cada um pode atender a modalidade que quiser, mas uma vez que foi feita em regime de colaboração essa subdivisão, de modo que cada um atende uma etapa para não virar bagunça, né, vocês sabem que não dá conta da demanda, né? Aqui no Brasil nasce, a cada pessoa que morre, nasce 35 bebês novos aí. Então, assim, a superpopulação não permite, né? Não tem verba, não tem renda, não tem estrutura, né, para garantir esse tipo de coisa. Poder pode, mas é feita essa subdivisão de modo a organizar melhor a educação aí, de modo a beneficiar, né, os nossos jovens aí, nossos educandos. Então cabe à União aí estabelecer esse regime de colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, tá? Estabelecer, pessoal, também competências e diretrizes para a educação infantil, fundamental e média, ou seja, para a educação básica. Competências e diretrizes. As competências está lá, né, na segunda aula aí. E as diretrizes são o quê, pessoal? Diretrizes são normas, né, que vão reger ali. Ninguém pode chegar, por exemplo, vou montar uma escola e vou ensinar o que eu quiser. Não, ele tem que seguir um conjunto de normas. Porque na educação fundamental, na educação pública, tanto a pública quanto a privada, tem que garantir ali um padrão mínimo de aprendizagem. Tá? Você não pode chegar a montar uma escola e ensinar o que você quer, porque você vai criar ali uma educação, por exemplo, às vezes até deficiente em relação a uma coisa a outra. A criança sai do particular, vai para o público, sente aquela diferença, sai do público, vai particular, sente a diferença. Então não pode. Precisa uniformizar. Não é que todo mundo tem que ensinar a mesma coisa, mas tem que ter um parâmetro mínimo, tá? Então, a União, perdão pessoal, tô dando um soluço aqui agora, acabei de almoçar, tá dando soluço. Então a União, em colaboração com estados, municípios e Distrito Federal, tem que estabelecer aí competências e diretrizes para nortear a educação básica, de modo ali que todo mundo trabalhe mais ou menos igual ali, para que o educando não sofra, tá? Pelo contrário, para que ele seja beneficiado no seu aprendizado. Está escrito aqui, ó, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, tá? De modo a assegurar a educação básica, a sua formação básica comum, tá? Então, nortear os currículos. Ninguém vai dizer o que você vai pôr no currículo, o que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Só que o seu currículo, ele tem que ter o quê? O seu currículo, ele tem que estar baseado em normas e diretrizes, para que todo mundo ali siga uma mesma linha, tá bom? Nesse artigo, a LDB deixa claro 2 conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. Tá? Então, o primeiro conceito decisivo aí, que a LDB deixa claro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. Ou seja, as competências e diretrizes são comuns e os currículos são diversos. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Nos currículos, você vai trabalhar um conteúdo que é obrigatório. Matemática. Tá difícil hoje, hein? Matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências. E são coisas básicas ali, ó. Tem que aprender adição, subtração, multiplicação, divisão, coisas, né? Língua portuguesa, acentuação, pontuação. Então, assim, pessoal, tem aquele básico obrigatório que você tem que aprender, que é um conteúdo engessado, não tem como você fugir dele. Mas também tem os conteúdos, pessoal, que são pessoais, como, por exemplo, projetos ligados à realidade local. Então, assim, os currículos, eles também vão ter aquele conteúdo que é próprio daquela região, daquela comunidade. Tá? Então,
Por isso que fala aqui que as competências e as diretrizes elas são comuns, porque as competências da educação básica, as competências da BNCC, elas estão ali, ó, ela é para o país inteiro, não tem como mudar por região. As diretrizes também são comuns, porque é um conjunto de normas que é para o país inteiro. Mas os currículos, eles são diversos. Por que eles são diversos? Porque cada região, cada localidade ali, cada escola, né, tem que ter um currículo próprio para a sua realidade. Tá? Então, lembre-se lá, anotem isso aí que é muito importante. Competências, diretrizes são comuns, currículos são diversos. O segundo, pessoal, conceito decisivo aí, se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento das competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Essas são duas noções fundamentais da BNCC. Ou seja, o currículo ele tem duas etapas, pessoal. Tem aquele conteúdo obrigatório que eu acabei de falar e tem o seu conteúdo próprio, tá? Mesmo o seu conteúdo próprio, ele tem que estar ligado ali, orientado pela LDB. Você também não pode falar assim, vou trabalhar o projeto Escola do Futuro. Olha, vai fazer assim, vai ser assado. Não, você pode trabalhar o que você quiser, né, desde que seja conteúdo pedagógico, mas ele tem que andar em consonância com a LDB, tá? Ele não pode fugir. A LDB, por exemplo, fala assim, olha, não pode dar aula de tiro na escola. Aí você vai lá e você, não, olha, vou montar um clube de tiro que as crianças vão aprender defesa pessoal. Então, tá contra o princípio da LDB? Então você não pode aplicar. Tá? Mesmo os conteúdos próprios do currículo ali, que não são aqueles obrigatórios, mesmo os seus conteúdos particulares ali, tem que estar embasados na LDB, tá? Não pode ir contra as diretrizes da LDB. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso a relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomada, essa relação ela é retomada no artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, tem hora que eu fico doido, que esse pessoal aqui escreve 100 vezes a mesma coisa e eu fico repetindo e vocês falam assim, acho que esse cara tá meio perdido. Não, eles escrevem 100 vezes a mesma coisa, eu vou lá explicar. Já na LDB, pessoal, a LDB bem mais antigo do que a BNCC, lá já falava sobre a necessidade da educação básica, pessoal, ter aí uma base nacional comum, ou seja, que cada um não trabalhe o que quer, mas que cada um ali tenha o seu mínimo, a sua aprendizagem mínima necessária, tá? E ela tem que ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Ou seja, nós temos aquilo que é o mínimo que a BNCC exige, e tem que ser complementada por uma parte diversificada. E mais uma vez vou falar aqui, né? Pelas características regionais e locais da sociedade, cultura, economia, né, dos educandos. Então cada região ali tem sua realidade própria e o currículo ele tem que ter essas duas partes, o mínimo da BNCC e também as suas características próprias, locais e regionais. E lembrando que isso aí tem que trabalhar, pessoal, de forma conjunta, tá? Você não pode separar. Olha, agora eu vou trabalhar o obrigatório da BNCC, depois eu vou trabalhar a parte local, regional, a parte específica nossa aqui. Não, elas têm que trabalhar articuladas, tá? Contextualizadas, não pode trabalhar separado elas, não. Essa orientação induziu a concepção do conhecimento curricular, contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do seu alunado, que foi norte das diretrizes curriculares traçadas pelo Conselho Nacional de Educação ao longo da década de 90, bem como sua revisão nos anos 2000. Bom, acabei de falar disso aqui, né, pessoal? Tá falando aqui sobre o conhecimento curricular contextualizado, ou seja, tem que trabalhar em conjunto, tá? Pela realidade local, social, individual. Foi norte, tudo isso aí, pessoal, foi norte aí das diretrizes curriculares aí, traçado pelo Conselho Nacional de Educação aí anos atrás, lá nos anos 90, e também sua revisão aí nos anos 2000, isso foi em 2010, na verdade, que foi revisado, tá? Então aqui tá falando sobre a contextualização, tá? Que não pode ser trabalhado separado. E logo aqui embaixo, já confirma aquilo que eu tô falando, né? Em 2010, o CNE, né, Conselho Nacional de Educação, ele promulgou novas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, ampliando e organizando o conceito de contextualização, como a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e a diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Vamos lá. Em 2010, né, o CNE ele promulgou aí novas DCNs, tá? E ele ampliou essas DCNs, organizando o que, pessoal? Conceito de contextualização, ou seja, trabalhar as duas formas do currículo juntas. E colocando também, pessoal, a inclusão
tá? O que é a inclusão, pessoal? Deixa eu concluir aqui, a valorização das diferenças. O que é a inclusão? Crianças aí, adolescentes aí com necessidades especiais. E a inclusão, pessoal, não quer dizer que eles são diferentes, pelo contrário, eles são iguais. O que é isso aqui? Valorização das diferenças. Todos nós somos diferentes. Eu, por exemplo, vamos colocar aqui o universo dos super-heróis. Eu adoro a DC. A DC Comics, eu adoro a DC. A DC é o Superman, o Batman, o Flash, né, o Arqueiro Verde, Mulher Maravilha, né? E tem um outro universo de super-heróis que é a Marvel. Aí vem os X-Men, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, né? E um monte de outros, a Hulk, né? Então são dois universos aí de quadrinhos, tá? De super-heróis. Eu, particularmente, não gosto da Marvel, que nem os filmes dos Vingadores, assisti o primeiro, achei super chato, não assisti mais nenhum. E aí teve um monte de filme de Capitão América, Homem de Ferro, aquelas coisas. Eu gosto da DC, então eu gosto de filmes do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, né? Flash, então eu gosto de filmes assim. Não gosto de filmes lá da Marvel. Então são dois universos. Agora, Superman é diferente. Não sou diferente, eu tenho minha diferença. Eu tenho preferência pelos heróis da DC. Tem gente que adora a Marvel, né? Hoje virou moda aí a Marvel, né? Todo mundo quer coisa da Marvel. Agora, quer dizer o quê? Que eu sou uma pessoa diferente? Não, eu sou igual a outra pessoa. Só que eu gosto de um determinado super-herói, eles gostam de outro. Eu torço pro São Paulo, o outro ali torce pro Corinthians. Eu sou diferente? Não, eu sou igual a ele, eu sou um ser humano, um torcedor igual a ele. Só que eu torço para um time, ele torce para outro. Então nós temos diferenças. Todos nós somos iguais, porém com diferenças. Então nós não somos diferentes uns dos outros, nós somos iguais, mas com diferenças. Cada um gosta de uma coisa, acredita numa coisa, tem uma determinada fé, tem uma determinada cultura, tá? E nós precisamos valorizar a escola das diferenças, tá? A valorização das diferenças, tá? Uma criança com necessidades especiais, ela é igual a você, mas ela tem diferenças, ela tem mais dificuldade, muitas vezes ela tem até uma superdotação, ela é até melhor do que você, então ela também tem a diferença dela. Não significa, quem assistiu aí os filmes do X-Men, inclusive X-Men é da Marvel, o X-Men eu gosto, né? Os filmes do X-Men, por exemplo, o que é o X-Men? Eram superdotados, ali no caso eles tinham poderes, né, extra-humanos, assim. E quem assistiu consegue ver muito bem, eles sofriam muitos preconceitos. Por quê? Porque eles eram vistos ali como aberrações, como monstros, né, pessoas perigosas. Por quê? Porque eles tinham superdotação, eles tinham superpoderes. No caso, a superdotação aqui, ela não se refere a poder, mas se refere a uma inteligência um pouco maior, tá? E muitos professores, eles se sentem até ameaçados por esses alunos, porque o aluno tem um nível de inteligência, de conhecimento, de raciocínio muito maior do que o próprio professor. Então eles não são diferentes, eles são iguais. Só que eles têm essa diferença, eles são mais inteligentes. Ou o aluno que tem uma necessidade maior, ele não tem a mesma velocidade de compreensão que você tem, por exemplo. Então são diferenças, tá? Que nem tem um aluno que gosta de trabalhar com música, o outro só sabe fazer lição cantando, o outro gosta de trabalhar com uma apresentação teatral, o outro gosta de desenhar, o outro gosta de fazer redação, e por aí vai. Cada um é igual ao outro, mas cada um tem a sua diferença, suas preferências. Legal? Acho que deu para entender legal, tá? Então, essa valorização das diferenças. Nós não temos que trabalhar com a escola dos diferentes, nós temos que trabalhar com a escola das diferenças. Não existe escola dos diferentes. Escola dos diferentes é uma escola que aceita cachorro, gato, papagaio, macaco, periquito, tudo dentro da mesma sala de aula. Não é o caso da nossa escola. Então não é a escola dos diferentes, é a escola das diferenças. Beleza? E também, pessoal, valorização do atendimento à pluralidade, né? Desculpa, perdão, esquece a valorização. O atendimento à pluralidade. O que é pluralidade, pessoal? Exatamente, cada um gostar de uma coisa, cada um ter uma determinada fé, ter uma determinada cultura. Nós temos aí que atender essa pluralidade, tá? E a pluralidade também, ela não se refere somente à cultura, como ela se refere também, pessoal, à facilidade que o aluno tem também, tá? Essa questão, o professor fala, agora é aula de pintura. Pô, enquanto o aluno não conseguir fazer uma pintura com tinta ali perfeita, o professor não vai considerar. Ele não é bom com tinta e pincel, mas dá um giz de cera, dá um lápis de cor na mão dele. Ou então, dá um lápis e manda ele fazer uma redação, manda ele cantar uma música, manda ele contar uma história, manda ele fazer uma peça de teatro, né? O aluno se dá muito melhor. Então ninguém é bom em tudo, né? Senão ele estaria lá na seleção jogando bola junto com o Neymar, não é assim? Então ninguém é bom em tudo, tá? Então precisa explorar essa pluralidade, ou seja, explorar o ponto forte do aluno e trabalhar em cima disso. Também não querer que o aluno seja bom em tudo ali, que nós que somos adultos não somos bons em tudo, porque o aluno tem que ser, né? Você tem que apresentar para ele esse tipo de atividade diferenciada também, mas se ele não é bom, você vai fazer o quê? Você vai matar o aluno ali? E também, pessoal, a diversidade cultural. Já falei dessa questão da diversidade cultural, tá? Cada um gosta de uma coisa, um gosta de funk, um gosta de rap, outro gosta de reggae, outro de sertanejo, tá?
Um gosta de filme, outro gosta de ler. Eu já briguei muito com a minha esposa por causa disso, porque a minha esposa, ela gosta muito de ler. E eu gosto de ler também, mas não como ela. E eu adoro filmes. E assim, a facilidade que a minha esposa tem de interpretar um livro, eu tenho de interpretar filmes. Eu consigo pegar o pior filme do mundo e fazer um relatório dele. E eu consigo ver a alma, a essência do filme, aquilo que o filme está querendo passar, sabe? Eu consigo ver coisas. A minha esposa senta para assistir um filme e fala assim, é legal. Ou então ela diz assim, o filme é chato. Ela não consegue captar as coisas que eu capto quando eu assisto um filme. E a gente abrigou muito aí no começo da relação, muitos anos atrás aí, porque ela tinha mania de falar assim que... falar não, ela pensava dessa maneira, né? Que pessoa culta é pessoa que lê livro. Eu falo, pô, quer dizer, porque eu não leio o mesmo tanto de livro como você, quer dizer, eu não sou culto. Eu sou culto sim, eu assisto muitos filmes e eu consigo extrair muitas coisas, mas filme pra ela não era cultura. Eu falei, não, tá errado isso aí. E aí com o tempinho, né, a gente foi entrando num acordo, ela viu que realmente eu tinha meu próprio formato de cultura, minha própria preferência, minha própria tendência cultural, que eram os filmes, né? Músicas também, letras de músicas, né? Eu tenho muita facilidade para compor. Então, assim, nós temos aí que também valorizar essa diversidade cultural, tá? As pessoas, cada um tem a sua maneira de explorar a cultura. Um gosta de pintar, o outro gosta de compor uma música, o outro gosta de cantar, o outro gosta de assistir filme, o outro gosta de ler. E também nós temos que valorizar essa diversidade cultural e não achar que cultura, por exemplo, é só aquilo que a gente faz, tá bom? Eu vou em peças de teatro, então eu sou uma pessoa culta. O outro vai no cinema, não, o cinema é coisa popular, não é culto. Não, o cinema também é um método de cultura, tá? Então, a gente tem que aprender a valorizar essa diversidade cultural também, tá? Não achar que somente aquilo que a gente gosta tá certo. Resgatando, pessoal, e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, tá? Então, resgatando, ou seja, trazer toda aquela cultura das diversas comunidades e também respeitar isso, tá? Às vezes tem uma comunidade ali, pessoal, que gosta de um forró, por exemplo. Todo final de mês, no último domingo do mês, aquela comunidade se reúne ali na rua, fecha a rua e faz um forró. Aí muda lá uma pessoa lá que, por exemplo, é um roqueiro, ele não gosta daquele forró, então ele quer acabar com aquele forró na rua. Mas, gente, aquilo é uma coisa cultural, tá? Então você tem que respeitar esse tipo de coisa também, tá? Você não pode querer mudar também a cultura de uma sociedade só porque você acha que aquilo ali não é legal, só porque você não gosta. Tá bom? É que nem o carnaval, por exemplo. Eu, particularmente, odeio o carnaval, não suporto o carnaval. Por mim, podia exterminar o carnaval. Mas eu tenho que respeitar, gente. É uma cultura que vem de antes dos meus pais, dos meus avós. Como é que hoje, por exemplo, eu vou ganhar para presidente da República e vou acabar com o carnaval? Não pode. Né? Nós temos que respeitar. Eu não gosto, eu não vou. Eu não ligo a televisão na semana do carnaval. Mas eu não sou obrigado também, eu não tenho o direito também de ir lá e acabar com uma festa popular aí que todo mundo gosta. Beleza? É mais ou menos assim. Joia, pessoal? Em 2014, a Lei 13.005 de 2014, né, promulgou o Plano Nacional de Educação, o PNE, que reitera a necessidade de estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e local. Vale ressaltar, pessoal, que o PNE ele reiterou essa necessidade de estabelecer e implantar, né, essas diretrizes pedagógicas mediante um pacto aí, interfederativo da União com estados, municípios e Distrito Federal, tá? Então a união de todos ali, eles decidiram juntos estabelecer e implantar essas diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos aí, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, respeitadas as diversidades regional, estadual e local. Gente, pela milésima vez eu vou responder a mesma coisa, mesma frase, está falando a mesma coisa aqui, essa frase está falando a mesma coisa, tá? Trabalhar uma base nacional comum no currículo, aquilo que é obrigatório, o conteúdo mínimo para se aprender, e respeitando o quê? Diversidades regional, local, estadual, tá? Ou seja, trabalhar a parte diversificada do currículo também. Já falei isso 1000 vezes nessa aula aqui, gente, com esse povo é chato, tá? Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o Plano Nacional de Educação ele afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com foco na aprendizagem, como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nesse sentido, pessoal, consoantes quer dizer assim, ligados, né?
em concordância aí com os marcos legais anteriores, né, o Plano Nacional de Educação ele afirma que a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, o que já aconteceu, né, com foco aí na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, tá? Mais do mesmo. Em 2017, com a alteração da LDB, por força da Lei 13.415, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. Então, em 2017, houve uma alteração na LDB aí, tá? Onde a legislação brasileira ela passou a utilizar aí duas nomenclaturas ao mesmo tempo, para se referir às finalidades da educação. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. Então aqui, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular ela vai definir o quê? Direitos e objetivos de aprendizagem. E no artigo 36 está escrito assim: a organização das áreas que trata o caput e nas respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então assim, pessoal, aqui está falando que é o seguinte: a base ela estabelece conteúdos essenciais, tá? Então assim, aqui está falando sobre os direitos e objetivos de aprendizagem, e embaixo competências e habilidades, tá? Então assim, a base, pessoal, a base nacional, ela estabelece conteúdos essenciais, tá? Então ela diz assim, ó, isso aqui é o essencial, é o mínimo que pode ser aprendido. Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica, o que inclui tanto os saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los. Currículo e conhecimento, tá? Nós estamos com 26 minutos, pessoal. Nós vamos começar aqui os fundamentos pedagógicos da BNCC. Mas como já vai para 27 minutos aí, já deu tempinho da aula, a gente vai deixar isso para a quarta aula, tá bom? Bons estudos. Se gostaram aí da videoaula, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e até a próxima aula, pessoal.